Olá! Hoje nós vamos falar sobre lipídios, mais conhecidos como gorduras. O que eles são? Fazem bem? Fazem mal? A gente pode comer todo dia? Gordura trans, ômega 3, colesterol, o que é tudo isso? Bom, a gente conhece mais como gordura, mas o que a gente come, o que está na nossa alimentação, a gente denomina de lipídios. A gente come lipídios, quebra esses lipídios em vários tipos de moléculas diferentes. Moléculas de ácidos graxos, triacilglicerol, fosfolipídio, colesterol, ésteres de colesterol. Então, são as moléculas finais da digestão dos lipídios. E existem dois tipos de ácidos graxos que a gente chama de essenciais. Lembra lá dos aminoácidos? Que eu falei na hora das proteínas, que existem os aminoácidos essenciais e os não essenciais? Pois é, agora com os ácidos graxos a gente tem dois essenciais, que são os ômegas 6 e 3. Então, isso quer dizer que a gente precisa consumir da alimentação. O nosso corpo não produz de forma alguma. A função dos lipídios do nosso corpo é vital. O nosso corpo precisa dos lipídios para funcionar, para o metabolismo funcionar, para tudo funcionar bem, para sobreviver, precisa de gordura. Como se a gente pensasse assim, num carro. O carro funciona sem o óleo do motor? Normalmente não, o motor vai fundir se o óleo não estiver em dia, se não estiver bem lubrificado. Então, o nosso corpo não funciona também sem gordura, sem os lipídios. É essencial. São eles que te mantêm vivos. Por quê? Para produzir hormônios que fazem o nosso corpo todo funcionar, nosso metabolismo todo funcionar, a base são os lipídios. Cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, mas que tem um papel importantíssimo para a gente acordar, para a gente sobreviver, para a gente dormir. O cortisol ele tem uma função super importante para tomada de decisão. Ele é a base de lipídio. Aldosterona, testosterona, progesterona são os hormônios sexuais. Então, eles são fundamentais também para o funcionamento do nosso corpo. Se pensar numa gestação, sem a progesterona, a gestação não vai para frente. Então, são essenciais os lipídios para manter o funcionamento hormonal também do nosso organismo. Existem os óleos e existem as gorduras. Por isso que o nome do grupo é lipídio e não é gordura. Basicamente, os óleos têm consistência líquida em temperatura ambiente. E as gorduras têm uma consistência mais sólida, pastosa, em temperatura ambiente. Essa diferença se dá pelo tamanho da molécula, pela complexidade da molécula deles. Então, quando a gente conhece mais como gordura, é porque é uma molécula maior, é mais complexa. Mas, basicamente, para ajudar a diferenciar, é mais assim. É o tipo de molécula que eles têm. E aí, vamos aos mitos. Gordura trans. E aí, ela faz mal, ela faz bem, de onde ela vem? Ela é um tipo de gordura encontrada nos industrializados, principalmente nos industrializados, porque ela é formada quando a indústria quer fazer a hidrogenação dos óleos vegetais, que nada mais é. O óleo vegetal, ele não tem hidrogênio suficiente, ele é insaturado, aí é uma questão química. E aí a indústria precisa adicionar hidrogênio nessa molécula para ele se tornar mais sólido em temperatura ambiente. Então, com a hidrogenação da molécula de gordura, transforma em uma gordura que pode ser trans ou pode ser cis. E essa gordura trans, ela não tem uma reação boa dentro do nosso organismo. Ela pode causar diversos problemas, inclusive câncer. Então, ela não é bem reconhecida e bem absorvida pelo nosso corpo, não. Outra questão, ômega 3. Porque só peixe que tem ômega 3. Também não é verdade. O peixe, ele pode ser uma fonte grande de ômega 3, principalmente por ele se alimentar das algas que produzem ômega 3. Então, são microalgas que produzem o ômega 3. E aí o peixe come um tantão dessas microalgas e acumula esse ômega 3 no corpo. Então, tem alguns tipos que tem mais, alguns tipos que tem menos. Mas a gente pode ir direto na alga. Não é aquela alga da comida japonesa, mas é possível se encontrar o tipo de alga. Normalmente a gente vê mais encapsulado
uma cápsula de alga de ômega 3. E é possível também encontrar ômega 3 na semente de chia e na semente de linhaça. Mas não está do lado de fora da semente, está lá do lado de dentro da semente. E a gente não digere essa semente para abrir ela na hora da digestão, para aproveitar esse ômega. Então, por isso que é super importante a gente quebrar essa semente na hora de consumir, para a gente conseguir absorver esse ômega 3. Por isso que não é bom também comprar já a farinha de linhaça ou a farinha de semente de chia. Porque a farinha já quebrou, ficou lá no mercado, teve o transporte, então já oxidou o ômega 3, ele não está mais ali disponível para o organismo aproveitar. Então, é o caso de comprar a semente, triturar na hora, ou em alguns casos, comprar direto o óleo da semente. E aí, esse óleo, o ideal é que ele seja num vidro escuro, seja armazenado num local escuro, justamente para a gente evitar a oxidação desse ômega 3, certo? Outra questão, colesterol. Alimentos de origem vegetal não contêm colesterol. Nenhum alimento de origem vegetal contém colesterol. Por quê? O colesterol nada mais é do que um tipo de gordura, um tipo de lipídio, produzido no nosso organismo, no nosso e no dos animais. Então, produtos de origem animal vão conter colesterol, porque eles produzem da mesma forma que a gente produz. Produtos de origem vegetal não vão ter colesterol, ok? E quando a gente pega uma pessoa, né, quando pega um exame com colesterol alto, na grande maioria dos casos, não é por um alto consumo de colesterol diretamente. Normalmente é um desequilíbrio alimentar que está fazendo o próprio corpo produzir muito colesterol. E aí vai desequilibrar tudo. O colesterol, quanto mais baixo ele tiver, é melhor. Ah, mas o colesterol alto é ruim. Então, quanto mais baixo ele tiver, é melhor. Também não. Então, essa história de que gordura é vilã, que o lipídio é um vilão, não tá com nada. A gente tem que ter moderação, nada em excesso, mas também muito pouco não é bom, nem tão alto e nem tão baixo. Então, eu volto a bater na tecla. Equilíbrio é tudo. A gente tem que entender do que a gente está comendo, sobre o que a gente está comendo, para a gente poder conseguir equilibrar a nossa alimentação. Isso é super importante. E aí, tem mais alguma dúvida de gordura, lipídio? Algum mito? Já ouviu falar? Deixa aqui nos comentários, ou então me manda uma mensagem para a gente poder conversar mais e entender melhor cada vez mais sobre os alimentos que a gente está comendo, certo? Bom, é isso. Muito obrigada e até mais!